Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina. Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja, pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Neste episódio especial, nosso tema central será do amor que se entrega ao amor que vence. Vamos percorrer juntos o itinerário espiritual e teológico da Semana Santa, porque ela não é apenas memória de um fato passado. É um caminho presente, um movimento interior. Do egoísmo à entrega, da morte ao dom, do pecado à vida nova. É a luz de Cristo que, passo a passo, nos leva mais longe, convidando-nos a passar do homem velho para o novo. Na primeira parte da nossa reflexão, meditamos sobre o caminho da decisão e da entrega. Nossa jornada começa no Domingo de Ramos. Vemos Jesus entrando em Jerusalém. É o amor que se oferece livremente. Ele não é arrastado para a cruz. Ele caminha em direção a ela. São Bernardo de Claraval nos ensina que a verdadeira realeza de Cristo não se impõe pela força, mas atrai pela humildade. A multidão que hoje grita Hosana, amanhã gritará crucifica-o. Isso nos mostra a inconstância do coração humano quando não está ancorado na verdade. O Domingo de Ramos nos ensina ainda, São Bernardo, é o dia em que o rei entra em sua própria cidade para conquistar não por espada, mas por amor. A aclamação popular, aquele hosana entusiástico, esconde uma verdade perturbadora. Muitos daqueles que aclamavam buscavam em Jesus um Messias político, um libertador terreno. Mas o jumentinho, aquele animal de carga humilde, revelava a natureza do reino que Cristo vinha estabelecer. Um reino de paz, não de espada, de serviço, não de dominação. A liturgia da Igreja nos convida a perguntar: em que tipo de Messias estamos nós convertendo Jesus? Quantas vezes em nossas orações não tentamos moldar Cristo às nossas expectativas, às nossas agendas, aos nossos projetos pessoais? Queremos um Deus que resolva nossos problemas imediatos, que garanta nosso conforto, que valide nossas ideologias. Mas o Cristo do jumentinho é diferente. Ele nos convida a despojar-nos de nossas próprias glórias, de nossas pretensões, de nossas máscaras de perfeição. Como dizia São Francisco de Assis, aquele que mais se assemelhou ao Cristo pobre e humilde: que é que o Senhor me pede? Que eu me despoje de mim mesmo para me revestir dele. Entramos na Segunda-feira Santa. A liturgia nos apresenta o servo de Yahvé e a cena em Betânia. O foco é o servo, o perfume e a entrega. Maria derrama um nardo caríssimo sobre os pés de Jesus. É um ato de amor sem cálculos, de entrega total, que prefigura a entrega do próprio Cristo na cruz. Em contraste, Judas critica o desperdício. Raniero Cantalamessa nos lembra que o amor verdadeiro sempre parece um desperdício para quem tem o coração focado apenas no útil e no material. A luz desse dia nos pergunta: qual é o perfume da nossa vida que estamos dispostos a quebrar aos pés do Senhor?
Quando contemplamos a cena de Betânia, precisamos perguntar a nós mesmos: onde está o nosso nardo precioso? O que temos de mais valioso, de mais íntimo, de mais pessoal e estamos dispostos a quebrar aos pés de Cristo? Maria não calculou o custo. Ela não fez uma análise de custo-benefício. Ela simplesmente amou. E esse amor extravagante, esse desperdício aos olhos de Judas, é exatamente o que o reino de Deus pede de nós. Raniero Cantalamessa, em suas meditações sobre a paixão, nos lembra que o amor cristão é sempre loucura. Remete a 1 Coríntios 1, 18 a 25. Pois a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que nos salvamos é poder de Deus. Para a razão puramente intelectual ou para a justiça meramente humana, o sacrifício de Cristo parece um desperdício ou um fracasso. Cantalamessa argumenta que o cristianismo não é uma filosofia de bom senso, mas uma invasão da caridade que rompe as barreiras da lógica para salvar o que estava perdido. É dar sem esperar retorno, é perdoar sem exigir justiça, é amar sem condições. A Terça-feira Santa nos coloca entre a luz e a noite. Jesus anuncia a traição de Judas e a negação de Pedro. O Evangelho de São João pontua dramaticamente: e era noite, quando Judas saiu do cenáculo. Reginald Garrigou-Lagrange, ao refletir sobre a vontade e a graça divina, nos mostra que o mistério terrível da liberdade humana é que podemos estar sentados à mesa com a luz e ainda assim escolher a escuridão. O drama de Judas e o de Pedro vivem dentro de nós. A luz de Cristo, no entanto, não humilha a nossa fraqueza, mas nos chama à conversão. Aqui percebemos que era noite não apenas no céu de Jerusalém, era noite na alma de Judas. A escolástica, com sua precisão analítica, nos ajuda a compreender o drama da liberdade humana. Tomás de Aquino distinguia entre a liberdade de indiferença, que é a capacidade de escolher entre opções, e a liberdade de espontaneidade, a capacidade de agir conforme nossa natureza mais profunda. Judas tinha a primeira, mas havia perdido a segunda. Ele podia escolher, mas já não podia amar. Sua liberdade tornou-se uma prisão. E Pedro? Pedro que nos representa tão bem. O impulsivo, o apaixonado, o que promete lealdade eterna e nega 3 vezes antes que o galo cante. A negação de Pedro não é calculada como a traição de Judas. É fruto do medo, da fragilidade e da inconsistência humana. Mas observemos a diferença crucial. Pedro saiu e chorou amargamente. Judas saiu e foi enforcar-se. O arrependimento de Pedro, o metanoia, a mudança de mente e coração, abriu-lhe o caminho da reconciliação. O remorso de Judas, o mero pavor da culpa, fechou-lhe o caminho da esperança. Qual será a nossa resposta quando falharmos? Choraremos amargamente diante do amor misericordioso ou nos esconderemos na escuridão do desespero? Na Quarta-feira Santa, a liturgia nos apresenta o discípulo que escuta e o coração que decide. Acordo feito: 30 moedas de prata. É a consumação de um fechamento interior. Enquanto o servo de Deus, descrito no profeta Isaías, é aquele que abre os ouvidos a cada manhã para escutar como discípulo e obedecer, o coração humano traidor se fecha na autossuficiência. Aqui vemos o último portal antes do tríduo pascal. De um lado, Cristo que se entrega, do outro, o homem que o entrega.
30 moedas, o preço de um escravo segundo o Antigo Testamento. Judas vende o mestre pelo preço de um escravo. Mas quem realmente está escravizado? Cristo, que caminha livremente para a cruz, ou Judas, que se torna prisioneiro de suas próprias escolhas? A ironia trágica da traição é que o traidor pensa estar livre, estar no controle, estar fazendo um bom negócio. Mas é o coração fechado que mais se escraviza. Reginald Garrigou-Lagrange, em sua 13 Idades da Vida Espiritual, nos ensina que a primeira idade é justamente a luta contra o egoísmo, a abertura à graça que nos liberta de nós mesmos. Judas representa o egoísmo em sua forma mais radical, a recusa em ser amado, a recusa em aceitar que alguém pudesse amá-lo incondicionalmente. Assim, estes primeiros dias são um diagnóstico preciso da alma. Vemos o contraste absoluto entre um amor que se doa sem reservas e a mesquinhez de um coração que calcula, negocia e trai. Somos convidados a reconhecer nossas próprias cegueiras e traições antes de entrar no recinto sagrado do Tríduo Pascal. A segunda parte de nossa reflexão trata do Tríduo Pascal, o amor levado ao extremo. Chegamos à Quinta-feira Santa, o início do Tríduo Pascal. É o dia do amor que se faz dom, na instituição da Eucaristia e no gesto desconcertante do lava-pés. Jesus nos dá a chave de toda a sua paixão. Amou-os até o fim. Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, expressa maravilhosamente que, estando para deixar este mundo, Cristo instituiu este sacramento como memorial permanente de sua paixão, o maior dos milagres, o consolo na tristeza de sua ausência. A Eucaristia não é um rito vazio, mas o próprio Senhor que se faz nosso alimento. E o lava-pés revela o escândalo da caridade divina, o mestre que se inclina diante do fraco. O amor não é um sentimento vago, é pão partido e serviço humilde. A tradição viva da Igreja nos ensina que a Quinta-feira Santa não é apenas uma recordação institucional, é a atualização do mistério da Páscoa. Quando Jesus toma o pão e o vinho e diz: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue", ele não está falando metaforicamente, ele está se doando totalmente. Santo Tomás de Aquino, em sua teologia eucarística, enfatiza que a Eucaristia é o sacramento caritatis, em latim, o sacramento da caridade, porque contém o próprio Cristo que se doa. A presença real não é uma presença mágica, mas uma presença pessoal. Cristo se faz alimento para nos transformar em si mesmo. E o lava-pés? Que gesto escandaloso! O mestre se ajoelha diante dos discípulos. Pedro, sempre impulsivo, recusa: "Não lavarás meus pés." Mas Jesus insiste: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo." Aqui está o mistério. A comunhão com Cristo passa pela aceitação de ser amado humildemente, de ser servido, de ser cuidado. Quantas vezes, em nossa vida espiritual, não somos como Pedro? Queremos servir a Deus, queremos trabalhar para Ele, queremos fazer coisas grandiosas, mas temos dificuldade em deixar que Ele nos ame, nos cure, nos perdoe, nos sirva. O lava-pés é a liturgia da humildade recebida antes da humildade praticada. A Sexta-feira da Paixão é a contemplação do amor que se entrega até o extremo. A cruz erguida no Calvário.
Isaías já havia profetizado. Ele tomou sobre si as nossas dores. A cruz, que para o mundo é escândalo e loucura, é para nós a sabedoria e o poder de Deus, como ensinava a patrística. São Bernardo de Claraval, contemplando as chagas de Cristo, diz que pelas fendas de seu corpo ferido podemos ver o segredo de seu coração, uma misericórdia infinita. A cruz não é a glorificação da dor, mas a glorificação do amor, que suporta tudo para curar a nossa rebelião. A Sexta-feira Santa é o dia do silêncio absoluto diante da cruz. Precisamos aprender a contemplar sem palavras. A cruz não precisa de explicações teológicas sofisticadas para impactar. Ela precisa de olhos que vejam, de corações que sintam. Quando contemplamos o crucificado, estamos diante do mistério do amor que se esgota. Consumatum est, no latim. Tudo está consumado. Tudo está cumprido. Jesus não diz tudo está acabado, no sentido de fracasso, mas tudo está pleno. O plano do Pai se cumpriu. O amor chegou ao seu extremo. A obediência foi perfeita. São João da Cruz, em suas noites escuras da alma, nos ensina que a noite da fé é necessária para chegar à união perfeita com Deus. A Sexta-feira Santa é a noite mais escura da humanidade, mas também é a noite mais luminosa, porque é nela que o amor se revela em sua plenitude. A cruz é o trono do amor, como dizia Santa Teresa de Lisieux. Não é um trono de glória terrena, mas de glória divina, que se manifesta no dar-se totalmente. O Sábado Santo é o dia do grande silêncio na terra. O amor que permanece no silêncio e na esperança. O rei dorme, a carne repousa. É o dia da fé nua. A tradição viva da Igreja nos ensina que, neste dia, Cristo desce à mansão dos mortos para resgatar Adão, Eva e todos os justos que o aguardavam na sombra da morte. É um dia que nos ensina a não desesperar quando Deus parece calado em nossas vidas. A esperança cristã não ignora o túmulo, mas sabe que ele não tem a última palavra. Muitos cristãos tendem a pular esse dia, como se fosse apenas uma interrupção entre a sexta-feira e o domingo. Mas o Sábado Santo é teologicamente crucial. É o dia em que Cristo resgata os justos do Antigo Testamento. É o dia da vitória sobre a morte em seu próprio território. A liturgia antiga chamava esse dia de Descensus Christi ad inferos, no latim, a descida de Cristo à mansão dos mortos. O Sheol em hebraico, o Hades em grego. Não é uma derrota, é uma conquista. O silêncio do sepulcro é o silêncio de um guerreiro que descansa após a batalha, sabendo que a vitória é certa. O Sábado Santo nos ensina a esperar. Nossa cultura contemporânea, marcada pelo imediatismo, pela urgência, pela ansiedade produtiva, perdeu a capacidade de esperar. Queremos resultados imediatos, respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas Deus trabalha no silêncio, na espera, na paciência. O grão de trigo cai na terra e morre, e só depois de um tempo dá fruto. O Sábado Santo é o tempo da germinação, do descanso no mistério, da confiança em Deus quando tudo parece perdido. Assim, o tríduo é a liturgia do amor definitivo, da mesa da ceia ao madeiro da cruz e ao silêncio do sepulcro. Cristo esvazia a si mesmo para nos preencher com sua divindade. Aqui, a luz que me leva mais longe desceu até as profundezas do nosso sofrimento para nos resgatar.
Perguntemos: onde estamos nós chamados a nos esvaziar como Cristo se esvaziou? Onde precisamos dizer não à nossa própria vontade para acolher a vontade do Pai? Onde precisamos aprender a esperar, a confiar no silêncio de Deus, a não desesperar quando tudo parece escuro? Chegamos à terceira parte da nossa reflexão, que trata da nova criação. Estamos diante da mãe de todas as santas vigílias, a vigília pascal. O amor que vence a morte e recria a vida. O círio pascal rompe a escuridão absoluta da igreja, assim como a ressurreição rompe a noite definitiva da morte. A luz de Cristo brilha vitoriosa. As leituras da vigília nos fazem repassar toda a história da salvação, da criação ao Mar Vermelho, até chegarmos ao túmulo vazio. Santo Agostinho exclamava frequentemente sobre a beleza desta noite, onde o esplendor da luz de Deus apaga os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores. A morte foi devorada pela vitória. Raniero Cantalamessa nos recorda que o fato mais importante da ressurreição não é o que Jesus viveu de novo, mas que ele nos deu o Espírito Santo, a própria vida divina, tornando-nos novas criaturas. É a passagem do homem velho, escravo de si mesmo, para o novo homem, livre na graça. Assim, a vigília pascal sela a nossa fé. O amor crucificado é agora o amor ressuscitado. O túmulo vazio não é apenas um milagre do passado, mas a garantia do nosso futuro e a força transformadora do nosso presente. A luz da Páscoa é a luz definitiva que ilumina todas as nossas dores e fracassos. Nossa travessia pela Semana Santa nos revelou, passo a passo, essa verdade fundamental. Nós fomos amados até o fim. Cada dia, do egoísmo de Judas à entrega de Jesus, da angústia da sexta-feira à luz radiante do domingo, nos mostra que Cristo assumiu toda a nossa miséria para nos devolver a alegria verdadeira. Como diz o nosso tema, o amor levado até o fim e além. Esse amor não é uma ideia abstrata, é uma pessoa. É Cristo enfrentando a escuridão da nossa morte e saindo vivo para nos guiar. A ressurreição não é um final feliz adicionado à tragédia da cruz. É o cumprimento, a plenitude, a realização. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas uma tragédia humana, mais uma entre milhões. Mas com ela, a cruz torna-se o caminho da vida, a porta da esperança, a fonte da alegria. São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, é categórico. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. E essa ressurreição não é um evento isolado no passado. É uma realidade presente, uma força transformadora. Uma potência que continua a agir em nossas vidas. A nova criação de que fala o Apocalipse e as cartas paulinas é justamente isso. O mundo velho, marcado pelo pecado, pela morte, pelo egoísmo, passou. Eis que tudo se faz novo. Mas essa novidade não é automática. Ela exige nossa cooperação, nossa conversão, nossa abertura à graça. O cristão ressuscitado não é aquele que nunca mais peca, mas aquele que nunca mais desiste do amor, que nunca mais perde a esperança, que nunca mais se fecha à misericórdia. A vida nova é vida de graça, de confiança, de entrega constante. A Páscoa nos transforma em pascais, isto é,
em pessoas que passam de uma condição a outra, do medo à coragem, como os apóstolos, que escondidos no cenáculo, tornaram-se pregadores audazes. Da tristeza à alegria, como as mulheres que foram ao túmulo chorando e saíram proclamando. Da incredulidade à fé, como Tomé, que tocou as chagas e confessou: meu Senhor e meu Deus. A transformação pascal é real, é concreta, é visível na vida daqueles que se deixam ressuscitar. Agora convido você a permanecer em silêncio interior por alguns instantes. Diante desse itinerário que acabamos de percorrer, onde a palavra de Deus e a sabedoria da igreja iluminaram nosso intelecto e nosso afeto, faça a si mesmo esta pergunta. Diante do amor que se entregou na cruz para vencer as trevas, o que em mim ainda precisa passar da morte para a vida, do fechamento egoísta para o dom de si, nesta Páscoa? Que esta reflexão o acompanhe em seus dias. Que o amor levado até o fim e além dissipe toda a noite do seu coração. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do programa Lectio Divina no canal Alegria que Permanece. Se esse conteúdo gerou vida em você, compartilhe e ajude esse amor a alcançar outros corações. Uma santa e jubilosa Páscoa a você e aos seus. Fique com Deus e até a próxima.